Estamos apresentando o programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida, aqui pela sua Itapuã FM. Hoje, sábado, 8 de junho, e temos a nossa Festa do Peixe de Itapuã, com muita movimentação aqui na nossa comunidade. Salete, vamos para as dicas de saúde? Salete. Vamos lá para as dicas de saúde para o nosso ouvinte, para quem nos assiste também. E eu vou conversar um pouco hoje sobre a insulina. A insulina, o diabetes está sendo tão comum, uma doença, a gente chama de um agravo, uma doença, um agravo não transmissível. Tão comum e tanta é a necessidade de insulina sintética que eu acho que às vezes a pessoa confunde que a insulina não é produzida naturalmente pelo corpo, mas a insulina simplesmente é aquilo que vem no vidrinho e a pessoa se aplica diariamente numa injeção subcutânea. Na verdade, a insulina é um hormônio produzido por uma glândula. Todas as glândulas do nosso corpo produzem as glândulas endócrinas que produzem alguma substância para dentro do nosso corpo, produzem hormônios. E o pâncreas é uma glândula que numa parte dela, ela fabrica esse hormônio chamado insulina. Então, todos nós temos insulina, é uma fábrica. Pâncreas é uma fábrica de insulina. E a função da insulina é levar a glicose para dentro da célula. A glicose, da onde que ela vem para o nosso corpo? Através dos alimentos que a gente come, ela vai para a corrente sanguínea, mas só que ela não consegue entrar dentro da célula. E a célula, inclusive a célula cerebral, os neurônios precisam de glicose para poder trabalhar, porque o açúcar é energia. Então, o lugar certo do açúcar não é na corrente sanguínea. O lugar certo do açúcar é dentro da célula. Só que ela não consegue entrar sozinha. Então, a insulina é o hormônio como se tivesse uma chave para abrir a membrana da célula e a glicose entrar lá para dentro. Então, a insulina nada mais é que um transportador da glicose que está no sangue para dentro da célula. Quanto mais glicose eu tenho na corrente sanguínea, e essa glicose vem da quantidade de açúcar e de carboidratos que eu como, mais insulina o meu pâncreas tem que secretar, tem que fabricar, para dar conta desta glicose entrar dentro da célula. Pode chegar um momento que eu comi tanto açúcar, que o meu pâncreas diz assim, chega, meio que entrou em greve, faz uma operação tartaruga. Não quero mais trabalhar. Este corpo está me fazendo de escravo. Eu fabrico insulina e não é suficiente. Então eu vou parar um pouquinho de fabricar a insulina, vou ficar meio quieto. Aí começa a se acumular glicose no sangue. É a hora que a gente faz aquele testezinho de hemoglicoteste, que a gente chama de HGT, e dá uma glicose acima. Em jejum, esse hemoglicoteste não pode superar a 100. Se ele supera entre 100 e 120, tem alguns que dizem que está no estágio de pré-diabético. A gente corrige isso através da alimentação, através dos exercícios físicos e através, às vezes, de uma indicação de um hipoglicemiante oral que o médico indica. O hipoglicemiante, a glibenclamida, a metformina, que ele dá uma sacudida no pâncreas e diz, vamos fabricar mais um pouquinho de insulina. Mas tudo vai depender da quantidade de glicose que eu ingiro. Eu vou estar muito à frente desta relação. Se eu começo a tomar o hipoglicemiante oral, mas comer muita glicose, ingerir muita glicose através dos doces,
através dos refrigerantes, através das massas, dos açúcares, através das massas, dos pães, dos carboidratos. Esses carboidratos dos amidos vão se transformar em açúcar no meu corpo também. Então, eu vou manter essa quantidade elevada de açúcar no meu corpo, e isso não é bom. Vai chegar um momento que a insulina não consegue mais entrar dentro da abrir a minha célula para entrar a glicose ali dentro. E esse processo a gente chama de resistência à insulina. A membrana celular, ela não fica só resistente à glicose, mas ela fica resistente à insulina, que é a guria legal, que tem a chave para botar a glicose lá dentro. Esse processo fica tão crônico que até a insulina fica com dificuldade de abrir a membrana da célula para entrar a glicose. Isso é resistência à insulina. E esse processo é gradativo e se torna crônico. E a reversão se dá através da organização da minha alimentação e dos exercícios físicos. Porque quando eu faço exercícios físicos, eu faço com que o meu músculo gaste glicose. Gaste a glicose, vai consumir. Que está excedente. Muito bem. Isso é um processo, então, a obesidade é um dos fatores mais comuns que fazem com que haja essa resistência, essa impermeabilidade da insulina abrir a minha membrana celular para a glicose entrar lá dentro. E a glicose em excesso dentro na nossa corrente sanguínea, ela é extremamente corrosiva para as células cerebrais. Aí vem o AVC. Ela é extremamente corrosiva para as células renais. Aí vem o problema da insuficiência renal. Tantos diabéticos, né? Tem esse problema. Ela é extremamente nociva para a visão, para a circulação da retina, para os meus vasos da retina. Aí vem os problemas, inclusive de cegueira. Diabética, tá? Então, a neuropatia diabética também é por causa desse excesso de glicose na minha corrente sanguínea. Isso é o diabetes mellitus tipo 2. E quando eu começo a depender desta insulina, que o meu pâncreas não fabrica mais, e começo a me comprar a insulina ou adquirir via SUS, enfim, a insulina e me injetar insulina, geralmente a NPH 10, 12, 15, tem pessoas que eu conheço que injetam 40 unidades internacionais de manhã de insulina NPH e 20 à noite, 60 unidades, é bastante coisa, se injetam. Isso a gente chama que são insulino-dependentes ou diabetes mellitus tipo 1. Tá? Então, dependem da insulina diretamente. Diretamente. O pâncreas morreu em produção de insulina. É muito ruim isso aí. Tá? Então, como é que a gente pode reverter enquanto estiver em diabetes mellitus tipo 2? Eu posso reverter através dos exercícios físicos regulares, diários, minhas caminhadas e através da alimentação. Minha alimentação tem que ser toda reorganizada. Eu não vou mais tomar refrigerante e eu tenho muito medo desses refrigerantes diets, porque assim como eles diminuem a glicose, eles aumentam o sódio. Então, geralmente quem tem diabetes mellitus também é hipertenso. Então, não adianta nada eu organizar o teor de açúcar no sangue, diminuir, mas aumentar a minha pressão arterial. Então, preferência por suco natural, preferência por chá. Eu tomo chá sem açúcar, eu me acostumei a tomar. Eu estava diabética mellitus tipo 2, tomando metformina 3 vezes por dia e sem adiantar nada.
Aí eu organizei toda a minha dieta e consegui reverter todo este quadro de diabetes. Eu não tenho mais diabetes. A minha glicemia é normal, a minha hemoglobina glicada, que se vê há um mês atrás, o que aconteceu, através do exame de sangue, é normal. O que é hemoglobina glicada, Salete? Hemoglobina glicada, na verdade, é uma história do teu passado de glicose dentro na corrente sanguínea. Um histórico, então? É um histórico de um mês atrás. 15 dias, um mês atrás. Porque a gente é muito medonho, muito espertinho. Então, se eu estou comendo açúcar demais e o médico me pede para fazer uma glicemia em jejum, eu 3 dias antes não como açúcar nenhum. Aí a minha glicemia em jejum dá normal. Aí parece que está tudo bem. Tudo bem, né? Mas, se junto com a glicemia em jejum, ele geralmente pede uma hemoglobina glicada, além de dar a glicemia daquele dia, dá um histórico da minha glicemia de um mês atrás. Então, não adianta aqueles 3 dias que eu fiz um jejum de glicose, ele vai mostrar que lá atrás eu burlei bastante. E a dosagem, a referência, o valor de referência da hemoglobina glicada é até 6. Tem que estar menos de 6. O meu tem dado 3,8, 4,2, está bem normal, bem legal. Tá? E a minha hemoglobina em jejum tem dado 8,5, 8,7, está bem normal. Como é que tu conseguiste reverter através de exercício físico e de alimentação? Principalmente alimentação. Eu como doce, eventualmente um pedacinho, porque o doce já não me chama atenção. Eu não tomo refrigerante, eventualmente num aniversário, e prefiro não diet, viu? Eu prefiro natural. Que mais? Eu passei do pão branco para o pão integral. Ele ajuda mais a gente a se satisfazer. Não como massa, como pouquinha massa. Arroz integral, porque ele ajuda a diluição da glicose. É todo um fator do arroz integral, ele tem nutrientes, tem inclusive a vitamina E, ele não é polido, então ele não conserva só o amido que se transforma em glicose. Ele tem os sais minerais, as proteínas na casca do arroz. Então, arroz integral. É isso aí. Alimentação, exercício físico e saber que quanto mais a gente sacrifica o nosso corpo, ele sempre vai dar uma resposta negativa para nós. É hora da gente auxiliar o nosso corpo. Insulina, tá vendo? Cuidados que nós devemos ter aí com nossa saúde e principalmente, como diz a Salete, hein? Alimentação. A alimentação diz tudo na nossa vida. E é o que provoca tantos problemas na saúde, né, Salete? E se você fuma ou bebe, faz uso de bebida alcoólica, multiplica o quadro os problemas, né? é pior. Exatamente. O quadro é pior. Mais delicado ainda. Mais delicado.